Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e você que está chegando aqui no canal agora, lembra de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. A gente traz muito conteúdo aqui de valor sobre finanças, sobre investimentos, e hoje a gente vai trazer a parte 2 de um bate-papo aqui super legal que eu tô tendo com a Ali, com a Eliane, que me ajuda na gravação aqui dos nossos vídeos, nas edições. E hoje ela tá do lado de cá, né, com a gente, aparecendo aqui nas câmeras, para trazer dúvidas reais de vocês e também dela sobre Tesouro Direto. Se você ainda não viu, a gente fez a parte 1 desse vídeo, que já tá disponível aqui no canal, eu vou deixar aqui para você assistir aqui em cima, onde a gente traz umas dúvidas mais básicas, né, a respeito de Tesouro Direto. O que é, para que serve, quais são os tipos, é seguro ou não, como é que funciona o pagamento de imposto, é melhor que a poupança ou não, enfim, tudo isso a gente fala, né, na parte 1 aqui do nosso bate-papo. E hoje a gente veio então para a parte 2 com algumas perguntas, eu dei uma olhadinha aqui nas perguntas já, são perguntas um pouco mais avançadas, né? Então, se você tá chegando agora aqui no canal, procura vídeos sobre o Tesouro Direto. Eu vou deixar uma playlist completa aqui sobre o Tesouro Direto, com todos os tipos, explicando o que é. E hoje a gente vai então tirar algumas dúvidas aí a respeito de Tesouro um pouquinho mais avançadas, tá? Mas fica com a gente, tenho certeza que você vai aprender muito aqui também. Li, seja bem-vinda novamente, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Nossa, e eu vou adiantar. Eu tô assim, aprendendo muito. Parece básico, mas vai dando cada vez mais segurança. Toda vez que eu escuto você falando, toda vez que eu vejo as aulas, eu vou tendo mais segurança de dar o próximo passo, de firmar que eu estou no caminho certo, que eu posso estudar um pouquinho mais e quem sabe até ser um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que é um passo de cada vez. Que legal, com certeza. Então, ó, Tesouro Direto, né, ele funciona tanto para iniciantes, né, se você está começando agora, estuda sobre Tesouro Direto, de novo, tem vários vídeos aqui sobre isso, ele funciona tanto para iniciantes, quanto para quem já deu os primeiros passos, né, e quer avançar mais. Então, se você já investe também no Tesouro, eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui, né, com o conteúdo do canal e com o vídeo de hoje também. E é isso que ele falou, quanto mais a gente tem conhecimento, mais seguro a gente fica para dar o próximo passo, né? O conhecimento é a única coisa que vai trazer a segurança pra gente caminhar, pra gente dar o próximo passo em qualquer coisa na vida, né, Li? Sim. Mas principalmente aqui nos investimentos, né? Então, se você é do time que tem medo de investir, pode ter certeza que o que tá talvez faltando um pouquinho aí é o conhecimento, né? Então, busca o próximo passo, busca o próximo conhecimento, que isso vai, né, te trazer essa tranquilidade aí para dar, né, o teu próximo passo, tá? Li, vamos lá? Vamos para as perguntas de hoje, então, que a gente separou aqui sobre Tesouro? Isso, eu tô aqui com a colinha, que são as minhas e talvez as suas dúvidas aí também, né? Então, aqui, qual é o investimento mínimo que eu possa fazer? Ótimo. Para você que acha que precisa de milhares de reais para começar a investir, não, investir é só para rico, precisa de muito dinheiro. O investimento mínimo no Tesouro é cerca de R$3. Depende do tipo de título. Eu vou compartilhar aqui minha tela contigo para você ver aqui comigo, mas tem investimentos do Tesouro que você pode fazer com R$3. Então, acompanha aqui comigo. Ó, eu vou acessar o site do Tesouro. Li, veja aqui com a gente também. Ó, tesourodireto.com.br, esse é o site do Tesouro. Quando a gente vem aqui, ó, em títulos, preços e taxas, ele vai abrir pra gente todos os títulos, né? O que são títulos? São as opções de investimento que estão disponíveis aí do Tesouro. Então, tudo isso aqui, ó, todos esses da lista são tipos de investimento do Tesouro. Cada um tem, né, uma particularidade diferente, tem uma data de vencimento diferente, tem uma rentabilidade diferente. Mas olha essa coluna aqui, ó, investimento mínimo. Então, você vê que tem investimento que você pode fazer com R$7, com R$4, com R$8, Tesouro Selic já é um pouquinho mais, 160, R$30, então depende de qual deles você escolhe, né? São sempre múltiplos desses valores. Então, esse aqui você pode investir R$7, né, R$2,02, ou o dobro, né, R$14,04, ou o triplo, ou e assim por diante, né? Você vai ver aqui que do ladinho tem, ó, preço unitário. Então, o preço desse título é R$702,81. E a regra do Tesouro é assim, você tem que investir no mínimo 1% do valor do título. Então, 1% desses 702 é justamente R$7,02. E aí, múltiplos desse valor, né? Então, funciona sempre assim. Ponto de atenção aqui, né? Com certeza, quando você estiver assistindo ao vídeo, o valor vai estar diferente, porque os preços mudam todos os dias, né? Então, hoje está 702, esse investimento do Tesouro Pré-Fixado 2028, mas amanhã vai estar diferente. Pode estar um pouquinho mais, pode estar até um pouquinho menos, né? Então muda todos os dias, consequentemente isso aqui também muda um pouquinho todos os dias, tá? Mas ó, vamos desmistificar com R$7, com R$4,
né, com R$38, ó, aqui, ó, R$3,28, eu falei no mínimo R$3, tá vendo? Ó, tem a menos, tem por R$1,66, dá para investir por R$1,66, tá? Então, realmente dá pra gente começar com valores baixos. Lógico, eu não tô falando que vai investir R$1,66, né, e vai ficar rico da noite pro dia, gente, não é isso, mas é possível começar com pouco, tá? Inclusive, eu recomendo que se comece com pouco, pra você entender, pra você perder o medo, né, para você ir ganhando experiência de como é que funcionam esses investimentos, tá? Então, realmente, os valores aqui são, né, são bem acessíveis. E essa é a proposta do Tesouro, né? Ter investimentos bem acessíveis. E só pra gente fechar essa pergunta, então, eu não tô querendo dizer que você deve escolher o seu investimento baseado no valor mínimo, tá? Não é assim, eu vou pegar o mais barato aqui e vou investir nele. Não é assim que a gente escolhe investimento, tá? Você tem que entender como funciona cada um, saber quais são os seus objetivos com o investimento, né? E escolher aquele que se adequa mais ao que você tá buscando. Né? E aí sim você vai ver qual é o valor mínimo desse investimento, tá? Então não é para colocar na ordem de mais barato e achar que é o que mais faz sentido, tá? Mas é isso, a partir de R$1,66 no dia de hoje, você consegue fazer investimentos no Tesouro. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Ô, Paty, mas eu posso perder dinheiro investindo no Tesouro Direto? Tá. Vamos lá. Sim e não. Dependendo de qual investimento você escolhe e dependendo de quanto tempo você fica com o investimento. O único investimento do Tesouro Direto, onde você nunca vai perder dinheiro, é o Tesouro Selic. Olha aqui na minha tela, tem dois vencimentos disponíveis de Tesouro Selic hoje. Tesouro Selic 2028 e Tesouro Selic 2031. Esse número aqui no final é a data de vencimento dele. Então, esse aqui vai vencer no dia 1º de março de 2028 e esse segundo, 1º de março de 2031. Esse é o vencimento dele. Só que você pode resgatar antes do vencimento. Né? Eu precisei daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses. Você pode pedir o resgate antecipadamente de qualquer investimento do Tesouro. Porém, Tesouro Selic é o único em que você nunca vai perder dinheiro. Então, hoje ele está custando aqui, ó, no dia de hoje que a gente está gravando, R$16.359,22. Paty, preciso colocar R$16.000? Não, você tem que colocar múltiplos de 1%. A gente acabou de falar disso, lembra? Então, múltiplos de 163,59. Amanhã, com certeza esse valor vai estar maior. O que significa isso? Que a rentabilidade dele é positiva. A diferença de preço, hoje está R$16.359, amanhã está R$16.380. Essa diferença é justamente a rentabilidade. E sempre vai ser para cima. Ou seja, você nunca vai perder dinheiro no Tesouro Selic, tá? Porém, a gente tem 7 tipos de título. Lembra, Lê? 7 tipos de título. Todos os outros, com exceção do Tesouro Selic, você pode perder dinheiro. Se você vender antes da hora. Então esse é um ponto bem importante. Se você investe no Tesouro Direto e segura até o vencimento, você não vai perder dinheiro. Ele é um investimento de renda fixa, um investimento seguro, que tem regras definidas e que se você segura até o vencimento, você vai ter rentabilidade positiva. Porém, se você investir num Tesouro pré-fixado, 2028, e decidir vender antes de 2028, você vai conseguir. Mas pode ser que você perca dinheiro. Então, esse aqui que é o ponto de atenção que a gente tem que ter e que o investidor iniciante que não sabe disso, às vezes acaba se assustando, né? Porque como é que funciona? Tesouro, vou falar do pré-fixado, tá? Mas funciona para todos eles. Funciona para o Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais. O Tesouro pré-fixado funciona assim. Hoje ele está custando esse valor que está aparecendo aqui na tela para gente, R$ 702,81. No vencimento dele, que vai ser lá no dia 1º de janeiro de 2028, ele vai valer R$1.000. Tesouro pré-fixado funciona assim. No vencimento ele vai valer R$1.000. Então hoje você investe 702 e lá no dia 1º de janeiro de 2028 vai ser R$1.000. Paty, tem que investir 700? Não, você pode investir R$7. E aí você vai ter o proporcional, né? Você vai ter R$10, né, em 2028. Então sempre o proporcional. Mas um título vai valer 1.000. Tudo bem até aqui? Deu para entender por enquanto, Sim. antes da gente seguir? Sempre R$1.000. Claro, desses R$1.000 tem que deduzir um pouquinho de imposto de renda, tá? Então, sobre a rentabilidade, né? Tem R$300 de rentabilidade, você vai deduzir um pouquinho de imposto, vai ser um pouquinho menos, então, do que 1.000. Mas o preço dele, então, é 1.000. De qualquer um deles, né? Então, o 2032, lá em 2032, no vencimento, ele vai valer 1.000. Você paga 405 hoje para ter R$1.000 em 2032. Só que, o que acontece? O preço do título, ele está intimamente ligado com a taxa de juros que é oferecida. Hoje, a taxa de juros, quando a gente fala taxa de juros de um investimento, é a rentabilidade do investimento. Então, hoje, ele está oferecendo 13,94% de rentabilidade. Se amanhã essa rentabilidade mudar, o preço do título vai mudar também.
Elas estão diretamente ligadas. Na verdade, inversamente, para quem é das exatas, enquanto uma sobe, a outra cai. Como que é isso? Se a rentabilidade subir, o preço vai cair. E vice-versa. Se a rentabilidade cair, o preço vai subir. Deixa eu te explicar isso. Li, hoje está oferecendo R$ 13,94. Vamos supor que amanhã ele te oferece 15%. Não vai ser tanta diferença de um dia para o outro, tá? Não vai ser um salto tão grande. Mas só para a gente exemplificar. Você preferiria receber R$ 13,94 ou 15? 15. 15, certo? Acho que todos nós. Mas você concorda comigo que comprando hoje a 702, você vai ter 1.000 lá na frente. Amanhã, se vai receber 15% de rentabilidade, você deveria receber mais do que 1.000, concorda? Sim. Né, ele está rendendo mais. Só que a regra do Tesouro, ele não vai te pagar mais de 1.000. Então, ao invés de te pagar mais no vencimento, ele te dá um desconto hoje. Ele fala, então tá bom, você não precisa pagar os 700 que você ia pagar ontem, agora você vai pagar menos. Ele te dá um desconto para comprar, para você ter os mesmos 1.000 lá na frente. Tá melhor para comprar. Você vai receber mais, você vai pagar mais barato pelo título, né? Então, quanto maior a rentabilidade, melhor fica para comprar. Só que o que acontece? Se você comprou hoje a R$ 13,94, amanhã vai para 15%, né, a rentabilidade, e o preço cai, você pagou 702 hoje, amanhã você vai ver que tem 680, por exemplo. E aí você vai falar, nossa, eu tô perdendo dinheiro. Se você vender, sim, você vai perder dinheiro. Mas se você não vender, e se você esperar simplesmente, ele vai subir de novo. Né? Inclusive, se você esperar até o vencimento, vai valer R$ 1.000. Tá? Então não se desespere se o preço do seu título cair, se você comprou e ele desvalorizou. Né? Você só vai perder dinheiro se você vender antes da hora. Tá? Isso funciona para o Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, Renda Mais e Educa Mais, tá? Só não para o Tesouro Selic. Tesouro Selic, lembrando, sempre para cima, sempre rentabilidade positiva, tá? E eu preparei aqui para vocês uma planilha para te ajudar a entender esses cálculos, né? Você não precisa fazer conta nenhuma, tá? A planilha tá preparada. Se você quiser ter acesso a essa planilha, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu disponibilizo aqui para vocês. Mas só para explicar então rapidinho como é que ela funciona. Você precisa colocar duas informações. Essas que estão em azuis. Então, a data de vencimento e os juros que aquele investimento está pagando, tá? Essa planilha é para o Tesouro Pré-fixado, tá? Então, você vai voltar lá no site do Tesouro e vamos pegar o exemplo. Tesouro Pré-fixado 2028. Ele vence no dia 1º de janeiro de 2028. Então, 1º de janeiro de 2028. Qual que é a taxa de juros que ele está pagando? Taxa de juros de um investimento é a rentabilidade daquele investimento, tá? Então, sempre que a gente fala, é a taxa de juros do investimento. É o quanto ele vai render. E hoje está oferecendo 13,94%. Então, vamos lá, 13,94%. E aí ele faz o cálculo inverso, né? Porque o Tesouro Direto, o Tesouro Pré-fixado, desculpa, vai valer R$ 1.000 no vencimento. E ele faz a conta inversa e fala, então, hoje ele tem que custar R$ 701,40. Você vai ver que ele está muito perto daquele valorzinho que está lá. Por que está um pouco diferente? Por questão de arredondamento, né? Essa taxa aqui não é 13,94, deve ser 13,94 e um monte de número depois. Tá? Então, por questão de arredondamento. Mas você vê que tá, né, praticamente ali o valor. Agora, o exemplo que a gente tinha falado. E se mudar para 15%? Né? E se a rentabilidade for para 15%? Imagina que o mesmo investimento mude, de repente, para 15% a rentabilidade dele. Olha o que acontece com o preço. Cai. Então, quanto maior os juros oferecidos, menor o preço daquele título. Entenda isso como um desconto para comprar. Tá mais barato para você comprar. É curioso, você já pensou nisso, Li, que as pessoas adoram desconto. Ah, eu tenho desconto para comprar um celular, para comprar um carro, para comprar roupa. Mas quando é desconto para comprar investimento, as pessoas ficam com medo. Com medo. Né? É um desconto para você comprar mais. Agora, o que acontece? Se você já comprou a 701, você vai ver ele cair. E você fala, nossa, eu tô perdendo dinheiro. E aí você se desespera, se você não sabe o que a gente tá falando agora você não vai mais fazer isso. Mas se você não sabia, aí você se desespera e vende, fala, ai, perdi dinheiro no Tesouro. O que faz numa situação dessa? Espera. Vai voltar a subir. Porque no vencimento ele vai valer R$ 1.000, tá? Então, se desvalorizar, fique tranquilo, espera, não venda antes da hora, porque ele vai voltar a subir. Só que a mesma coisa acontece quando a taxa de juros cai. Vamos fazer agora a simulação? Sim. E se amanhã, ao invés de 15%, a taxa de juros for de, eu vou exagerar, tá? 11%. De novo, não vai ser tanta diferença de um dia para o outro, mas só para a gente exagerar. Olha o que acontece com o preço. Sobe para 750. Sim. E aí você comprou a 701 e de repente subiu para 750. Né? Então,
é exatamente, né, a mesma coisa que está acontecendo. Agora a taxa de juros caiu e o preço sobe. Então, lembra disso, né? Que conforme a taxa de juros sobe, o preço cai. Conforme a taxa de juros cai, o preço sobe, tá? É isso que a gente precisa se atentar. Mas, se esperar até o vencimento, vai ter rentabilidade positiva. No caso do Tesouro Pré-fixado, vai valer R$1.000. Então, não precisa ter medo de perder dinheiro, mas tem que saber o que está fazendo, né? Sim. E o que eu fico observando, assim, é natural que eu tenho um renda mais 40, por exemplo. Como é de longo prazo, é natural que vai ter essas oscilações, vai ter essa mudança, né? Então, e é interessante, por isso que é bom, quanto mais informação, quanto mais a gente assistir as aulas, a gente vai entendendo e vai até se acalmando, né? Com certeza. Falar, então é natural que aconteça isso, até por ser um prazo mais longo. Sim, né? E esse é um ponto bem legal que você colocou ali. Quanto mais longo for o título, quanto maior o vencimento, mais longe, mais ele oscila. Então esse 2028 vai oscilar um pouquinho. O 2040 vai oscilar mais. Então de um dia para outro, às vezes você vê cair bastante. Não fique preocupado, faz parte. Pensa que é o desconto. É o desconto para você comprar mais. Opa, hoje está melhor para comprar mais, tá? Então fique tranquilo, é assim que funciona. Você só precisa ficar preocupado se você investiu errado. Você colocou num tesouro lá para 2040 e tantos, sendo que você pode precisar a qualquer momento. Aí, né, sim, você pode acabar correndo o risco de precisar vender quando está desvalorizado. Mas aí foi porque você investiu no investimento errado, tá? Você deveria ter colocado no Tesouro Selic ou no investimento com o vencimento mais próximo, tá? Longo prazo oscila mais, então tenha paciência, entenda que isso faz parte do investimento. Vamos para a próxima pergunta? Paty, eu posso resgatar meu dinheiro a qualquer momento? E existe alguma penalidade para resgatar antes do vencimento? Legal. A primeira parte a gente até já falou, né, no vídeo agora e no vídeo anterior. Você pode resgatar a qualquer momento. Qualquer título do Tesouro, você pode resgatar de forma antecipada. Eles têm liquidez diária. Então, precisei do dinheiro, vou lá pedir o resgate. Leva até 24 horas para o dinheiro cair na conta. 24 horas úteis, tá? Então, sempre em dias úteis. Tem uma exceçãozinha, né, que são os investimentos novos do Tesouro, que é o Renda Mais e o Educa Mais, que tem uma carência, que pode levar até 60 dias. Então, eu investi hoje, tem que esperar 60 dias se eu quiser pedir resgate. Fora esses, todos eles você pode investir hoje e pedir o resgate amanhã. Agora, a segunda parte da pergunta. Existe alguma penalidade para resgatar antes do vencimento? Pode existir. Tesouro Selic não, tá? Nunca vai ter problema de resgatar antes da hora. Mas os outros você pode, primeiro, perder dinheiro, pelo que a gente acabou de falar, ele pode ter desvalorizado. Se o juro subir, o preço vai cair. Se você precisar vender, você vai perder dinheiro. Então essa seria uma primeira penalidade. Uma segunda penalidade que até eu não comentei, mas a questão do imposto. Né? No vídeo anterior a gente falou sobre isso, né? na parte 1 aqui das dúvidas. Quanto menos tempo você deixa investido, maior o imposto que você paga. Então, maior a alíquota, né? O percentual de imposto. Então, se você resgatar antes do vencimento, possivelmente vai pagar uma alíquota maior de imposto de renda. Vai pagar aqueles 22,5%, 20%. Se você esperar, você pode pagar 15%. Né? Sempre sobre a rentabilidade, tá? Não é sobre o valor que você investiu. Então, essa seria uma segunda penalidade. E esses investimentos novos do Tesouro, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, também tem uma regra diferenciada. Porque quando o Tesouro Direto criou esses dois investimentos, a intenção é justamente incentivar as pessoas a esperar o vencimento. E aí o que eles fizeram, né? O que eles criaram para tentar estimular um pouco mais? Eles fizeram uma taxa de custódia diferenciada. O que é taxa de custódia? Vamos lá. Tesouro Direto, qualquer título do Tesouro, tem uma taxa de custódia. É uma taxa bem baixinha que o próprio Tesouro cobra por cuidar do seu investimento. Né? Porque tem todo um sistema por trás, tem muita gente trabalhando ali por trás. Então, eles têm uma taxa bem baixinha, que é de 0,2% ao ano. Tá? Essa é a taxa que eles cobram, né, de qualquer título do Tesouro. Exceção Tesouro Selic, porque até R$10.000 investidos no Tesouro Selic não tem taxa nenhuma. Tá? O além disso, o excedente disso tem. Agora, o Tesouro Renda Mais e Educa Mais, eles podem chegar a não ter taxa nenhuma. Ele pode zerar essa taxa, se você esperar até o vencimento. Tá? Então foi a forma como eles encontraram de incentivar as pessoas. Se eu esperar até o vencimento, eu não pago taxa nenhuma. Se você vender antes, você paga. E pode pagar até mais do que o 0,2. Eu vou compartilhar aqui na tela, porque o próprio site do Tesouro mostra isso pra gente. Então, acessando lá, tesourodireto.com.br, se você vir aqui, em Conheça, Regras do Tesouro Direto. Quais são as taxas? Então, ele explica pra gente, a taxa de custódia de 0,2%, que eu acabei de comentar.
para qualquer, né, tipo de título, sendo o Tesouro Selic, Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-fixado. Agora, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais tem uma taxa diferenciada. É uma escadinha. Então, se você resgata o investimento que você fez num prazo entre 0 e 7 anos, investi hoje, resgatei daqui 3 anos, por exemplo, menos do que 7, eu vou pagar 0,5% de taxa. Se você tirar o dinheiro entre 7 a 14 anos depois do aporte que você fez, né, investi hoje, tirei daqui 10 anos, vai pagar os mesmos 0,2 dos outros investimentos. Agora, se você esperar acima de 14 anos, mas antes do vencimento, vai pagar 0,1%. E se esperar até o vencimento, a taxa zero. É uma forma, né, como eu comentei, que eles incentivaram aqui das pessoas esperarem até o vencimento. Paty, posso resgatar antes? Pode, mas você vai pagar um pouquinho mais de taxa, tá? E o Tesouro Renda Mais é a mesma ideia, só que aqui os anos aqui são diferentes, né? Então, entre 0 a 10 anos paga o 0,5, entre 10 a 20 paga 0,2 e entre 20 até o vencimento 0,1. E se esperar até o vencimento, né, aí sim que essa taxa é zerada. Inclusive, deixa eu até confirmar, porque esse negócio da taxa é zerada... Ah, tá aqui, ó. Se você mantiver o título até o vencimento, o valor recebido estiver dentro do limite de isenção, não haverá cobrança de taxa, tá? Então, essa seria uma penalidade, né, por você resgatar antes da hora esses 2 tipos de título, certo? Certinho. Paty, onde eu posso calcular para saber a melhor aplicação no Renda Mais e no Educa Mais? O tempo, o valor e a quantidade. O próprio site do Tesouro, ele tem esse simulador. Principalmente no caso do Renda Mais e do Educa Mais, que são focados, né, em você receber uma renda durante algum tempo, né? Então, o Renda Mais vai durante 20 anos receber a sua aposentadoria. O Educa Mais, durante 5 anos, você recebe uma renda mensal para pagar a faculdade do seu filho ou algo do tipo. Então, às vezes é difícil você saber o quanto eu preciso investir hoje para lá na frente receber a renda que eu quero. Então, o próprio site do Tesouro criou esse simulador. Você pode vir aqui, ó, acessando o site tesourodireto.com.br, vir direto em simulador, ou você pode vir aqui em títulos, né, preços e taxas, e clicar em qualquer um deles, você consegue simular, tá vendo? Então, vamos pegar o Renda Mais. Ó, você falou que você tem o Renda Mais 40. 2040. Então, simule. Só para a gente entender o que é o Renda Mais 2040. A partir de 2040 é quando ali vai passar a receber a aposentadoria dela. Então, até 2040 ela vai investindo com a frequência que ela quiser, o ideal é que seja mensal, né? E lá em 2040 ela passa a receber mensalmente, né, esse dinheiro ao longo de 20 anos. Então, aqui tem um simulador, olha que legal. Simule sua aposentadoria. Eu tenho 42, quero me aposentar com 60. Pode 60? Ser, pode. E a renda extra que eu quero receber é de... Por que ele fala renda extra, né? Porque o Tesouro Renda Mais, ele veio como uma alternativa para complementar o INSS. Uhum. INSS é a Previdência Pública, né? Que a maioria dos trabalhadores aí tem direito, né? Mas, né, todos nós, ou quase todos nós, sabemos que o INSS não é suficiente para bancar a aposentadoria das pessoas. Então, o Renda Mais veio como uma alternativa para complementar, né, o INSS. Por isso que ele fala de renda extra. Quanto além do INSS você quer receber? Então vamos lá, quanto você gostaria de receber na sua aposentadoria? Aí a minha meta é 5 mil. 5 mil. Então vamos colocar lá, 5 mil. Vamos simular que está começando do zero? Ali já começou, ela já tem algum dinheiro investido aí no Renda Mais. Se você já tiver algum dinheiro investido, você pode colocar aqui quanto você já tem hoje. Mas para a gente fazer a simulação, vamos começar do zero. E aí você clica, ó, descobrir meu título. E ele te mostra. Ó, o que faz mais sentido é o Tesouro Renda Mais 2045. Por que 2045? Né? Porque ele vê quanto tempo falta. Ela com 42 para 60, faltam quase 20 anos, então por isso que ele está recomendando o 2045. Né? No seu caso, você está colocando para daqui 15 anos, né, o 2040. Mas, claro, isso aqui fica a teu critério, né? Então, ali vai receber um pouquinho antes de completar 60, ela já passa a receber essa renda complementar. Rentabilidade hoje, IPCA mais 7,9, isso muda todos os dias, tá? E aqui, se você colocar em escolher, ele te mostra os detalhes. Então, ó, você precisa... Para você receber 5 mil de renda extra durante os 20 anos, você precisa investir o equivalente a R$ 723 por mês. Então você fica, né, daqui até 2040 a gente tem 15 anos. Você fica 15 anos investindo R$ 720 para ficar 20 anos recebendo 5 mil. Isso. Percebeu? Por 15 anos você investe R$ 700 para receber por 20 anos 5 mil. E aí, vale a pena? Vale. Esse 1,13 seria o quê?
Esse 1,13 é a quantidade de títulos que você tem que comprar por mês. Tá. Porque hoje, um título, lembra que isso muda todos os dias o preço Sim. do título. Hoje, deixa eu ver se aparece aqui o preço dele. Ele não tá mostrando aqui, ó, mas deixa eu abrir uma nova aba. Olha lá, o Tesouro Renda Mais 2045, que é o que ele sugeriu, tá custando 640. Então ele fala, você precisa comprar 1,13 títulos, que dá aqueles 720. Mas aqui é importante, todos os dias esse preço muda. Sim. Então mês que vem, pode ser que seja um pouquinho mais de 720. Pode ser que seja até um pouquinho menos se o preço tiver caído. Então assim, não é que você vai ter que investir 720 pelos próximos 15 anos, tá? Eu sugiro que todo ano você refaça a simulação. Pode ser que ano que vem você vá para 750. No outro ano, 800 por mês. Tá. Então isso vai sendo corrigido. Mas o que é legal? Esses 5 mil que a gente está falando aqui de renda complementar, eles são o equivalente a 5 mil hoje. Não vão ser 5 mil lá na frente, vai ser mais de 5 mil. Só que eles trazem para o dia de hoje para a gente entender, né? Porque 5 mil hoje você compra uma quantidade de coisas, você vive num padrão de vida. 5 mil daqui 15 anos, você não compra as mesmas coisas. Então, esses 5 mil vão ser corrigidos pela inflação. Vai ser mais do que 5 mil, tá? Mas como a gente não sabe, né, quanto eu vou precisar daqui 15 anos, eu não sei o valor da moeda daqui 15 anos, eu não sei o que 5 mil vão comprar. Então, a gente traz para os dias de hoje, tá? Então, você vai aumentar os seus aportes todos os anos, mas esses 5 mil também vão aumentar, tá? E aí, ó, vou reforçar, R$700 durante 15 anos para receber 5 mil durante 20. Tá? Faz sua simulação, acesse o site do Tesouro para ver o que faz mais sentido aí para você. Legal? E o Educa Mais é a mesma coisa, tá? Também tem um simulador, você pode aqui vir. É até legal o do Educa Mais que você, deixa eu ver, simulador, simule os títulos. Ele vai abrir aquela mesma tela que a gente tava. Vem aqui no Educa Mais. Vou pegar qualquer um deles, ó. Fazer uma simulação. Aí ele pergunta, investimento no futuro de quem? Vou colocar lá, Pedro. Pedro é meu sobrinho. Coloca o nome do seu filho aqui. Tem quantos anos? Hoje ele tá com 1 ano. E ele vai começar a universidade com 18. Quanto que eu quero quanto eu quero receber quando ele tiver 18 anos, mensalmente, aí para pagar os custos da faculdade? Vou colocar R$1.500 por mês. De novo, é corrigido, tá? Mas é o equivalente a 1.500. Começando do zero, ele fala, ó, investindo R$204 por mês até 2042, você vai receber R$1.500 durante esses 5 anos, tá? Então, seja o Renda Mais, seja o Educa Mais, você consegue fazer as simulações aqui dentro. Próxima pergunta? Paty, eu tenho no Tesouro Direto o Renda Mais e o Educa Mais, que eu tinha comentado com você. Eu gostaria de saber se tem a opção de escolher como resgatar a aplicação depois do vencimento. Depois do vencimento, tá? Antes do vencimento, você pode resgatar. Tem aquela questão da taxa de custódia um pouco mais alta, né? Tem algumas penalidades para resgatar antes da hora, mas você pode. Agora, a partir do momento que venceu, quando chegar lá o 2040, que você tem o Renda Mais 2040, você não consegue mais, tá? Aí você necessariamente vai receber o dinheiro durante os 20 anos, mensalmente durante os 20 anos, tá? Pelo menos nas regras de hoje. Se até lá o Tesouro mudar a regra e deixar, né? Mas por enquanto não. Então chegou 2040, chegou na data de vencimento, você vai receber durante 20 anos. Eu tenho uma reserva de segurança e tenho também o Educa Mais e o Renda Mais. Tá, mas peraí, a reserva de segurança não é o Educa Mais e o Renda Mais, né? Não. Ó, Educa Mais e Renda Mais não é para reserva. Você tem uma reserva num lugar, sim, e aí você tem o Tesouro Educa Mais e Renda Mais. Ótimo. Isso. E eu tenho 4 mil disponível por mês para investir. Qual é o próximo passo que você acredita que seja melhor? Legal. Vocês percebem que ela está avançada, né? Ela já tem a reserva de segurança, já está encaminhada a aposentadoria, já está encaminhada a faculdade da filha, né? E agora ela quer saber o próximo passo, né? E isso é muito legal, porque a gente percebe que sempre tem um próximo passo, né? O que eu posso fazer além do que eu estou fazendo? Já está super legal, tá, Alice? Já está conseguindo olhar para os seus principais objetivos ali. O que você pode colocar aqui? Talvez começar essa coisa do guardar dinheiro para realizar uma meta sua, né? Então, guardar dinheiro para viajar, guardar dinheiro para trocar de carro, né? Então, buscar um investimento para esse tipo de coisa. Mas o próximo passo natural aqui para você também é começar a investir em renda variável. Né? Hoje a gente está falando de tesouro direto, que é renda fixa, né? Mas a renda variável, que são investimentos como fundos imobiliários, como ações, são investimentos que têm um risco maior, mas também têm um potencial de retorno maior. Então, depois que você já está aí com a base feita, né, já estou com a minha reserva, já está encaminhado, né, é o momento de você buscar uma rentabilidade maior, mas lógico, com conhecimento, tá? Então, não é investir em qualquer fundo imobiliário, em qualquer ação, achando que está fazendo certo, né? Estuda para escolher bem esses investimentos
e começar a diversificar a sua carteira, né? A diversificação ela é bem importante, principalmente quando a gente dá esse passo da renda variável, né? Então, escolher não somente um fundo imobiliário, não somente uma ação. Então, criar uma cesta ali, a gente chama de cesta de ativos, né? Escolher 8, 10 fundos imobiliários, né? Ações entre 10 a 20 ações, boas ações, tá? Não é para sair investindo em qualquer coisa que estão falando, né? E aí sim começar a construir, então, o seu patrimônio com todos esses investimentos, tá? Então, esse é o próximo passo, né? Aprender sobre renda variável. Então, eu tenho que estudar. Isso aí. Mas, ó, se você já gosta da dinâmica do tesouro, os investimentos que você tem, quando você começa a investir em renda variável, você pega gosto pela coisa, viu? Então, fique tranquila que, ai, meu Deus, que vou ter que aprender. É legal, tá, gente? Sou suspeita pra falar, né? Mas é gostoso. Isso. Vamos lá, acho que a gente tem a última pergunta, né? Estamos na última pergunta, finalizando o nosso vídeo. Para você que ficou até aqui, parabéns, né? Porque isso é sinal de que você quer aprender, de que você quer evoluir, de que você quer fazer melhor. Tenho certeza que já aprendeu muita coisa aqui hoje. Mas vamos então para a nossa última pergunta sobre Tesouro Direto. Antes da gente fechar, se você tem qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente traz uma parte 3 aqui, né? Depois do nosso vídeo, pode deixar aqui nos comentários, tá? Vamos lá, Ali, última pergunta. Isso. Como investir no Tesouro Direto na prática? Na prática, ótimo, vamos lá. Bom, para a gente não estender, eu vou deixar um vídeo aqui, eu já gravei um vídeo aqui ensinando a investir na prática, tá? O que você tem que fazer. O passo a passo simples, você tem que abrir conta numa corretora, escolher uma corretora ou um banco digital, né? Hoje nos bancos digitais você pode fazer. Você tem que estar com o dinheiro disponível e tem que procurar o título que você quer investir, né? Então você vai lá em Tesouro Direto, escolhe o título que você quer e faz o investimento. Mas lógico, antes disso, você precisa saber, né, qual título é esse, para que você está investindo, né? Então, de novo, se você quiser, tem muitos vídeos aqui disponíveis sobre Tesouro Direto no canal. Eu vou deixar a playlist aqui também na descrição aqui do vídeo. E eu vou deixar aqui, então, esse vídeo aqui final, para a gente finalizar, com o passo a passo. Eu abro meu celular aqui contigo, eu abro a tela do computador e eu vou clicando em todos os botõezinhos aqui, né, para a gente fazer o investimento, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigada aí pela tua presença, Ali. Obrigada por você estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço. Espero vocês aí no próximo vídeo.